Shalom, shalom. Eu quero deixar uma palavra para você bem rápida, que se encontra em Provérbios 11, no versículo 30. Diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Aqui Salomão, depois de ter vivido tantas experiências, tantas coisas, nos deixou esse conselho, que quem é sábio ganha almas, que o fruto do justo são que as bem-aventuranças. O fruto do justo é bênção, é vida. E aquele que é sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que ganha que é almas. Por que eu estou trazendo para você esse versículo? E por que falar de almas, né? Porque hoje eu vejo tantas pessoas preocupados em ver o que o outro está fazendo. Há 2 dias atrás, meu esposo, nós estávamos conversando, ele veio conversar comigo e falou: olha, Ellen, tem um jovem pregador que as pessoas estão batendo nele demais. E pregadores renomados, digamos assim, pessoas que se diz grandes ganhadores de almas, porque o intuito da pregação é almas. O intuito de alguém pregar não é o estrelismo. O intuito de um pregador, se Deus levantar um pregador, não é para brilhar, não é para fazer dele uma estrela, não é. Quando Deus levanta alguém, que somos pequenos, é para ganhar almas. E eu vejo tantas pessoas que se dizem, né, que se dizem ganhador de almas, que estão preocupados com a juventude, preocupado com esse jovem, né, e você vê tantas críticas. E quantos são os outros? Tem vários pastores que eu deixei de seguir, vários homens que se diziam de Deus que eu deixei de segui-los na internet. Por quê? Porque eles perderam o foco. Em vez deles pregarem para ganhar almas, eles inverteram. Eles inverteram o foco, começaram a pregar contra o irmão. Salomão diz que o que é sábio, ele foca em almas. Tem pregadores que começaram tão genuinamente. Tem pastores que Deus tirou de trás das malhadas para ganhar almas. E parece que o reconhecimento humano fez com que eles se envaidecessem, que eles se perdessem, e o foco já não é mais ganhar almas. O foco hoje de muitos é criticar o que o outro está fazendo. Tinha um pastor aí, ele faz um trabalho tão bonito, né? Assim, eu admirava tanto, né, o trabalho dele de recuperar homens sexuais e tudo mais. E era uma obra assim que eu vi ali no início que tinha, né, amor e tudo, mas aí do meio pro fim ele começou a fazer postagem falando dos outros. Olha pra você ver que absurdo. Falando do A, falando do B, falando da mulher que caiu, do outro que prostituiu, do pastor que pecou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus fala assim: ai daquele que fizer um dos meus tropeçar. Melhor seria que ele atasse uma pedra no seu pescoço e jogasse no fundo do mar. Então a gente não deve perder tempo falando do que caiu, do que se perdeu, do que se corrompeu. Deixa ele lá, deixa ele, que o Senhor há de tratar com ele. Mas nós que se dizem, né? Porque muitos dizem: eu sou cheio de Deus, sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Mas você que se diz de Deus, você tem que se focar nas almas. Deixa eu te dizer algo. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela não tem tempo para olhar para a vida dos outros. Se de repente você conhece, de repente até você mesmo, que se diz um pastor, uma missionária, não sei qual é o título que você carrega, que você se diz de Deus, e você perde o seu tempo falando do próximo, deixa eu te dizer, você ainda não nasceu do Senhor.
Porque quem é nascido de Deus, quem tem o Espírito Santo, não perde tempo. Quem é nascido de Deus, o próprio Espírito Santo não deixa a gente ficar olhando para o que caiu. E quando a gente olha, não é para criticar, a gente olha, o coração da gente se entristece. Quando eu vejo alguém que caiu, alguém que se corrompeu, eu não me alegro. Não, eu não me alegro, não. Eu fico triste. Onde eu estava avaliando a questão de Saul, eu vi como ele se perdeu, como ele se corrompeu, como ele deixou o poder subir a mente dele. E o Espírito Santo se afastou dele. E aquilo me deu uma tristeza. Porque quem é nascido de Deus não se alegra com a queda do irmão. Não. Quem é nascido de Deus não perde tempo falando do que caiu. O evangelho não é meu, não é seu. Se alguém caiu, se alguém corrompeu, põe na mão de Deus. Deixa Deus tratar com ele. Deus não te chamou para criticar. Deus não te chamou para juiz. Você não é juiz. Eu não sou juiz. Deus não nos chamou para pôr a cara na internet, para degrinir o próximo. Para tentar saber o que aconteceu com o irmão. Tentar avaliar. Não, você não é a terceira pessoa da Trindade. E se você está fazendo isso, eu vou te dizer algo. Você precisa buscar nascer do Espírito Santo. Eu vou te dizer mais alguma coisa. Se você se diz homem de Deus, mulher de Deus, e você senta em rodas, perde seu tempo pegando seu celular, ligando para aquele irmão, pegando seu WhatsApp, escrevendo, mandando áudio para os outros, falando do outro, você precisa ter um encontro com o Senhor. Porque se você permanecer dessa forma, você não entra no céu. Porque o que é nascido de Deus não age assim. Não age assim, não. Não age assim mesmo. Porque a pessoa, quando ela é cheia de Deus, quando realmente ela é de Deus verdadeiramente, ela não preocupa com o natural, ela não preocupa com o que o outro está pecando ou fazendo, ela preocupa na alma. Sabia que quando eu vejo uma reportagem ou alguma coisa sobre um acidente, eu não preocupo com o físico da pessoa. Não. Eu preocupo com a alma. Eu começo a pensar como que aquela pessoa estava espiritualmente. O que ela viu ali quando ela desencarnou. A preocupação do nascido de Deus é essa, é a alma. O nascido de Deus não preocupa em criticar o que caiu. E se porventura viu que caiu, ele ora. Ele põe nas mãos de Deus no secreto. Ah, tem um pastor roubando, tá adulterando, tá fazendo, tá acontecendo. Ele vai para os pés do Senhor orar. É isso mesmo. Alguns anos atrás eu me deparei com uma situação dessa bem próxima a mim. Na igreja onde eu congregava. E eu vi algumas pessoas falando. E eu me afastei. E eu estava angustiada com a atitude daquele pastor. Eu estive muito angustiada. E triste também. Mas eu não fui dar minha boca para fofoca, nem degrinir ele, não. Não. Eu comecei a orar para Deus ter misericórdia dele. Para Deus tirar as escamas dos olhos dele. Então, assim, um grande alerta que eu quero trazer para você que me vê agora. Se você tem dado seu tempo a degrinir as pessoas, o caído, você precisa ter um encontro com Deus. E vou te dizer mais. Não fale não. Não escandalize não, porque de repente o seu comentário vai afastar alguém de Jesus, vai afastar alguém vai se fechar o coração e a gente vai prestar conta disso no juízo final. Então não seja pedra de tropeço para o pequeno, para o mais fraco de entendimento. Não seja. Não dê seu tempo para falar do que caiu, do que se corrompeu, do pastor falso. Não faz isso não. Põe ele nas mãos de Deus e segue em frente. Segue no seu alvo. O meu e o seu alvo não é falar das pessoas. Não é não. É ganhar almas. Foque nas almas. Até mesmo desse corrompido aí, ó. De repente você fica chateado, fala, poxa, ele era meu exemplo. Se ele não é exemplo para você, seja você para ele.
seja você para ele. Mas não faça isso não, porque você vai trazer um bloqueio muito grande sobre sua vida quando você dá seu tempo para falar dos outros, principalmente daquele que se diz de Deus. Porque o evangelho não é desse pastor que caiu ou dessa irmã, mas é sim de Jesus. E Jesus, ele não se deixa escarnecer. Que você pense nisso. E não siga esse pessoal aí que fica falando mal dos outros, não. Porque o que tem gente que já cria página, tem pessoas que se dizem pastor que criou página só para falar mal dos outros, para julgar esse ou aquele. E o que mais que eu acho interessante, que muitos que se diz cheio do Espírito Santo tá lá, ó, seguindo, curtindo e comentando. Se você está compactuando com isso, meu querido, você também precisa nascer do Senhor. Você precisa passar por uma grande libertação, uma ressignificação na mente, uma ressignificação de princípio e entender as coisas espirituais. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te confrontar e que você possa refletir o real valor de o Senhor ter nos chamado, o real valor do Senhor ter nos resgatado, e é que se resgatou você, né? Ou se você ainda está perdido. Porque o verdadeiro resgatado, ele tem a mente espiritual. E ele, o que foi resgatado, ele quer resgatar. O que foi resgatado, ele não quer matar, não. Ele não quer matar a ovelha, não. Ele quer resgatar. Então que você pegue essa palavra e reflita que o meu e o seu foco, nós fomos chamados para ganhar almas. Se tem alguém que está pecando, está errando, deixa ele de mão. Põe ele nas mãos de Deus, descanse. E segue para o alvo. Segue para o alvo. O nosso alvo é Cristo. E nós, eu e você, eu vou te fazer uma pergunta. Lá no dia do juízo final, quem você vai ter levado para Jesus? Vai entrar você e mais quantos? Ou será que nem você vai entrar? Vai achar que vai entrar e não vai? Tá criticando aquele pastor caído e você vai para o inferno junto com ele. Então vamos rever nossos conceitos. Vamos buscar melhorar. Vamos buscar ser mais cheios do Senhor e ganhar almas através da nossa vida. Que nós possamos ser canal de Deus na terra. Que nós não seja hipócrita, que nós não seja só de aparência. E essa palavra é para mim também. Primeiro ela é para mim, porque o primeiro Espírito Santo confronta a minha pessoa. E o que ele ministra comigo, eu compartilho com vocês. Amém? Que nós possamos entender que o que é sábio ganha almas. Amém? Que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir.